Aquela mensagem que aparece no início dos filmes, baseado em fatos reais, até já perdeu o sentido de tanto que usaram, mas em alguns casos ela é verdade. Hoje vou mostrar para vocês alguns jogos de terror que foram baseados ou inspirados em fatos reais. Meu nome é Laís e sejam bem-vindos. Aqui no canal o clima é sempre de Halloween, mas como a gente está chegando mesmo perto da data, eu resolvi trazer esse assunto bem sombrio. Então vamos lá. Silent Hill, de 1999. Um jogo de horror e sobrevivência da Konami. O protagonista, Harry Mason, explora Silent Hill em busca da sua filha desaparecida. A cidade está abandonada, exceto pelas criaturas horríveis e perigos mortais que rondam cada rua e construção. Apesar dos monstros e das técnicas de combate, Silent Hill foca no terror psicológico e na atmosfera claustrofóbica, envolvendo ritos religiosos, sonhos, desejos não alcançados e muitas mensagens subliminares. A cidade está sempre em volta de uma neblina densa que ajuda a alimentar o mistério de cada nova área. Silent Hill é uma cidade fictícia, mas foi baseada em uma cidade real chamada Centralia, que fica na Pensilvânia, Estados Unidos. Centralia ganhou fama de mal-assombrada depois de ser totalmente evacuada devido a um incêndio que atingiu uma mina de carvão já desativada. Com a queima das substâncias da mina, gases tóxicos foram liberados e envolveram toda a cidade, tornando perigoso que os moradores permanecessem no local. O incêndio continua até hoje e a estimativa é que possa durar mais de 250 anos. Além de ser uma cidade fantasma, os gases fazem com que ela fique sempre em volta dessa neblina densa e misteriosa, exatamente como acontece em Silent Hill. Ah, outra curiosidade. A escola que aparece no jogo 1 foi baseada na escola do filme Um Tira no Jardim de Infância. Isso pode ter acontecido porque na época em que o jogo estava sendo produzido, não existiam muitas referências disponíveis para a construção dos ambientes. Então, Takayoshi Sato, o modelador 3D do jogo, aproveitou as imagens do filme para criar as cenas do jogo. Existem boatos de que o produtor Kojima ficou envolvido num projeto para um novo Silent Hill. Isso surgiu depois de um tweet que ele postou em fevereiro desse ano. Mas pra mim não tinha nada demais nesse tweet, porque ele só falou que estava muito ocupado e por isso ficou mais em silêncio nos últimos tempos. O Kojima não participou da produção dos outros Silent Hill, mas essa comoção é devido a que ele já é um produtor bem conceituado. E se ele realmente se envolvesse no novo Silent Hill, provavelmente sairia alguma coisa muito interessante daí. Em maio, ele postou outro tweet desmentindo todos esses boatos, negando tudo. Pode ser que ele esteja tentando fazer surpresa ou ele realmente não está envolvido. Vamos esperar pra ver, né? Próximo jogo. Collet, de 2015. É um jogo de horror e simulação, onde você conhecerá o misterioso caso que aconteceu na Rússia em 1959. 2 mulheres e 7 homens saíram em excursão por uma passagem na montanha Kholat-Syakhl, a Montanha dos Mortos. A passagem era conhecida por ser difícil, mas o grupo era experiente e já havia feito outras excursões parecidas, o que faz tudo ficar ainda mais esquisito. O grupo foi encontrado a 10 quilômetros do seu destino final, todos mortos de forma estranha. As evidências apontavam para vários lados e nada pôde ser concluído. Várias teorias surgiram tentando explicar o que aconteceu, mas até hoje o caso não teve um fechamento concreto. Um corpo teve fraturas torácicas, outro foi atingido no crânio, um dos corpos estava até sem língua. Evidências mostraram que eles tentaram fugir de algo. Quem estava na tenda saiu apenas com as roupas de baixo, mesmo que a temperatura fosse negativa. E os que estavam fora da tenda tentaram subir em árvores ou correr de qualquer jeito. Mesmo se estivessem sendo caçados por um animal, a situação dos corpos pareceu mais ritualística do que simplesmente uma caçada. Eu não vou dar mais detalhes, porque no jogo Collet vocês vão poder fazer as suas próprias pesquisas, as suas explorações e tirar suas próprias teorias. Próximo. Five Nights at Freddy's, de 2014. Esse jogo me deu pesadelos, mas valeu a pena porque eles são muito bons. A ideia é a seguinte: você é um novo funcionário de uma franquia de pizzarias,
Seu trabalho é vigiar a loja durante a noite e garantir que os animatronics estejam seguros e em ótimo estado para trabalhar no próximo dia. Animatronics são robôs de animais que animam as crianças enquanto elas brincam e se enchem de pizza. O problema é que esses robôs não são nada amigáveis durante a noite. Cada um tem uma mecânica específica e você precisa aprender a lidar com elas para sobreviver às noites. Five Nights é um jogo de point and click, onde você vai clicando pela área para habilitar ou desabilitar funções. Parece simples, mas a tensão e os jumpscares são muito fortes. Não recomendo se você não tiver um coração bem forte. No jogo, a trama gira em torno de um misterioso assassinato de 4 crianças, feitos por um homem que se disfarçou de um dos animatronics. A alma dessas 4 crianças supostamente entraram nos outros robôs e passaram a assombrar o local. Existem várias teorias que tentam explicar a real raiz do mal em Five Nights, mas é certo que a história base foi inspirada em um caso real de assassinato no Colorado. Nos Estados Unidos, existe uma franquia famosa de pizzarias, chamada Chuck E. Cheese. Ela funciona da mesma forma que a pizzaria em Five Nights. Existem várias máquinas com jogos espalhadas. Você pode trocar as fichas por brinquedos como num parque de diversões. As atividades são animadas por 4 animais que tocam instrumentos e, claro, eles vendem muita pizza para as crianças e suas famílias. Em 1993, em Aurora, no Colorado, um rapaz chamado Nathan Dunlap, de 19 anos, se escondeu no restaurante e esperou o horário de fechar. Após todos os clientes saírem, Nathan surgiu do seu esconderijo e matou 4 funcionários, deixando um quinto gravemente ferido. Ele fugiu do local levando dinheiro e itens da pizzaria. Nathan era um ex-funcionário do Chuck E. Cheese, que foi demitido e após 5 meses decidiu buscar a vingança de todos os ex-colegas. Ele foi considerado culpado por 4 assassinatos em primeiro grau, uma tentativa de homicídio e outros delitos. Sentenciado à pena de morte em 1996. Outra coisa, cada animatronic tem um local onde começa a noite. Naquele jogo, é sempre de lá que ele vai sair. Dizem que esses pontos de início são semelhantes aos locais onde os corpos dos assassinatos reais foram encontrados. Nas minhas pesquisas eu não encontrei nada muito concreto sobre isso. Alguns têm certas semelhanças, mas não são todos, então fica aí essa teoria. The Town of Light, de 2016. Um thriller psicológico que conta a história de Renée, uma mulher que é internada no então Hospital Psiquiátrico Volterra, na Itália. O mais bizarro dessa história é a semelhança com a vida real. Na década de 40, realmente existiu um manicômio com esse nome, e a equipe que desenvolveu o jogo, a LKA, fez uma larga pesquisa para criar essa história. Eles ouviram testemunhas, investigaram relatos de jornais, livros, relatórios médicos. Isso tornou o jogo não apenas uma experiência pesada e vívida, mas também um documentário sobre o antigo Volterra. O hospital foi construído em 1887 e hospedou mais de 6.000 pacientes até o seu fechamento na década de 1970, devido à aprovação de uma lei que obrigava a todos os hospitais psiquiátricos a oferecerem tratamentos mais humanizados a seus pacientes. Esse jogo provavelmente é o mais pesado da lista de hoje, porque ele se trata de uma história que realmente aconteceu e que fez milhares de vítimas. Então, The Town of Light pode ser um jogo pesado demais para algumas pessoas que são mais sensíveis a esse tema. Eu recomendo, mas vão com cuidado. Fatal Frame, de 2001. A série de jogos do Fatal Frame é uma das minhas favoritas. Os 5 jogos principais são bem aterrorizantes. Eu adoro a tradição e a cultura japonesa, e esses jogos eles são recheados de lendas, costumes, referências, são um prato cheio. As histórias giram em torno de locais assombrados, maldições, rituais shintoístas, fantasmas presos com assuntos inacabados. As personagens precisam desvendar os mistérios de cada local, e cada fantasma é mais interessante que o outro, ou mais assustador.
Tudo que temos para nos defender é uma câmera fotográfica antiga, conhecida como câmera obscura. Ela foi desenvolvida por um cientista paranormal que queria registrar imagens de fantasmas e eventos sobrenaturais. Para exorcizar o fantasma, precisamos tirar fotos deles. Podemos usar filtros para melhorar a câmera, mas o principal é que o fantasma precisa estar bem focado para levar o dano. Isso faz com que a gente tenha que encarar de perto essas criaturas horríveis. Dá muito medo. O clima dos ambientes é super detalhado e pesado, e está cheio de referências às tradições religiosas mais antigas do Japão. Por enquanto, nós vamos focar no primeiro jogo. Em Fatal Frame 1, Mafuyu Hinasaki desaparece depois de sair à procura de boatos sobre uma mansão amaldiçoada. Ele é um aspirante a jornalista que fica intrigado após o desaparecimento do famoso novelista Junsei Takamine. Junsei estava fazendo pesquisas para sua nova novela, quando ele e toda a sua equipe sumiram misteriosamente. Mafuyu segue as pistas que o levam à mansão Rimuro, localizada numa densa e afastada floresta. Depois de 9 dias sem notícias do irmão, Miko Hinasaki desconfia que ele está em perigo e tenta encontrá-lo, o que também a leva à mansão Rimuro. E é aí que o jogo começa. Miko precisa explorar o local abandonado para salvar o irmão, enfrentando horrores que ela nem imaginava encontrar. Eu coloquei Fatal Frame aqui nessa lista por causa de uns boatos muito fortes que começaram a se espalhar lá no lançamento do primeiro jogo, e que algumas pessoas acreditam até hoje. A Tecmo, empresa desenvolvedora do Fatal Frame, começou a campanha de divulgação do jogo e delegou várias equipes de marketing para gerenciar os anúncios em outros países. Foi aí que a equipe contratada nos Estados Unidos passou a divulgar que a história do jogo era baseada em fatos reais, que a mansão Rimuro existiu, que os fantasmas e rituais aconteciam daquela forma e por aí vai. É verdade que toda a estética do jogo e até alguns costumes são semelhantes aos da vida real, mas são mais uma questão de referências e simbologia, não que aquilo realmente aconteceu naquela mansão. A própria Tecmo anunciou que não se responsabilizava pelas informações que o marketing norte-americano estava divulgando, tanto que eles nem tinham conhecimento dessa creepypasta até perto da data de lançamento oficial do jogo. Então, Fatal Frame é rico em simbologias, referências às tradições, às culturas, mas não é baseado em fatos reais. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Me indiquem aqui nos comentários outros jogos que eu não mencionei e que vocês acham que tem um pezinho também em fatos reais. Bom Halloween para vocês, não façam aglomeração porque ainda não é para fazer, não estamos seguros, mas comemorem do jeito que vocês puderem. Assistam filmes de terror via call com os amigos, façam contação de histórias de terror também, que é bem legal, comam comidas, doces, salgados com aparência esquisita ou nojenta. Abraço e até a próxima!